O Vasco ali, tipo, na época que eu tava, já era bagunçado pra caramba. Em 2 semanas eu fui mandado embora 2 vezes. E em um mês eu já tava viajando com um profissional pra jogar a Série B do campeonato. Tipo assim, o bagulho aconteceu muito, mas muito rápido. Ele sempre falava pra mim que eu sempre fui o jogador mais burro que ele conheceu, né? Porque, tipo, eu poderia me tornar um 9 da seleção aí. Eu sabia onde tava a mina de ouro, que na época era assinar com o Carlos Leite, tipo, com o empresário. Ele até pegou e falou, pô, a gente renova aí por mais 5 anos aí, você ganhando 40 mil. E acabei não assinando e ficando com o meu empresário que me tirou do Vasco pra me levar pro Santa Cruzense. E a história que ele me contava era o quê? Vamos pra lá que o presidente de lá é da K2 e a K2 é o maior patrocínio hoje do Palmeiras e do Bragantino. Se caso você não fizer um bom campeonato, dá pra você ir pro Bragantino, que o Bragantino, tipo assim, não é o Palmeiras, mas é o Bragantino. Passou o restante do campeonato, o time brigando pra não cair, eu já não tava nem mais jogando. E aí no final do ano, nesse time no Santa Cruz, tive minha primeira lesão do joelho. E depois ia até a Copa Paulista. Aí ele pegou e falou, não, disputa a Copa Paulista. Aí tipo, quase que eu mandei ele pra aquele lugar de tanta raiva que eu tava. E aí peguei e falei assim, ó, a partir de hoje, tipo, a gente não trabalha mais junto. Aí eu lembro até hoje, que depois quando ele me liberou, eu voltei lá pro Rio, eu voltei no Rio e conversei com o Carlos Leite. Cheguei no Carlos Leite e falei pra ele assim, deixa eu te falar, eu tô sem empresário agora eu tô livre, né? Tô livre, tem como você me ajudar, tipo, me achar tipo, sei lá, me colocar algum time que eu tô desempregado. Aí eu lembro como hoje, que ele falou bem assim pra mim, agora que você vai vir atrás de mim, agora já era, agora eu não quero mais. Acho que minha carreira, na verdade, acabou ali. Não tinha nenhum plano B na cabeça, nenhum. Vou comprar um carro e trabalhar de Uber. O pessoal, me manda seu currículo. Currículo de quê? Eu só joguei futebol. Então, na verdade, eu comecei no Juventus da Moca, futsal, aí depois eu peguei só um pouquinho de campo, depois fui pra Portuguesa, Grêmio, de Porto Alegre, e depois aí foi quando eu conheci o Rodrigo Caetano lá. Ele era diretor executivo da base do Grêmio e foi contratado para ser diretor executivo do profissional do Vasco. Então, ele pegou e chegou em mim, ele gostava de mim pra caramba, tipo, chegou em mim e falou assim, pô, vamos pro Vasco, você lá, você vai jogar, tipo, mais do que aqui, você vai desenrolar mais o futebol lá do que aqui, porque o Grêmio é mais força e tudo, e o no Vasco é mais técnica. E na época eu tinha até perdido meu irmão, a gente perdeu o nosso irmão, né? Veio um acidente de moto, que ele jogava no Corinthians, então já começou dali, tipo, umas paradas muito loucas, assim, tipo, eu tinha que continuar o legado que ele tava levando, né? Porque ele morreu, teve um acidente, e aí foi a minha parte. Eu peguei e falei, não, agora vai ser eu que vou ter que dar alegria pros meus pais, né? Então, fui pra Portuguesa. Então, na Portuguesa que começou as coisas tipo, a dar um salto. Porque na Portuguesa, tipo, eu tava fazendo muito gol. 16 jogos eu já tava com 24 gols. Então, tipo, uma par de time começou a fazer proposta, né, pro meu empresário e tal, pra me levar, pra me tirar dali. E a Portuguesa queria renovar comigo e foi até uma época que eu saí meio que brigado, né, que a Portuguesa queria renovar, queria assinar um contrato profissional comigo, que na época era só de base. E meu empresário falou que não, que eu ia sair e já era. E, tipo, me tirou do Campeonato Paulista e me levou pro Grêmio e eu não podia jogar lá. Só quando virasse o ano e já tava praticamente da metade pro final do ano, né? Já tava em setembro, outubro, eu fui pro Grêmio. Pior que é engraçado que lá no Grêmio foi uma das minhas piores fases, assim, tipo, de base dos times, né? Porque lá eu quase nem fiz gol, mano. Eu passei acho que 3 campeonatos, acho que só fiz um gol dos 3 campeonatos. Só que eu dava muita assistência. Por isso que o Rodrigo Caetano me levou pro Vasco. E aí foi quando eu fui pro Vasco que as coisas, tipo, melhorou pra caramba pra mim. Tipo, muita coisa mesmo. Foi nessa chegada do Vasco, mas eu passei por vários perrengues aí no meio desse caminho até chegar ao Vasco, né? Você falou sobre o seu irmão, ele era muito mais velho que você, um pouco mais velho, vocês eram bem próximos assim, e ele era diferente mesmo jogando futebol, era um cara que te inspirava, como que era essa sua relação com ele? Sempre foi minha inspiração. Meu irmão, tipo, eu deixo bem claro pra todo mundo que eu acho que ele sempre foi o meu maior ídolo e depois o Ronaldo Fenômeno. Então, tipo, pra mim são os 2 ídolos assim que eu levo pra minha vida. E ele era 10 anos mais velho que eu, né? Ele era 81 e eu não, ele era 80 e eu 90. Então, ele teve um acidente, ele já tava fazendo a transição dele pro profissional. Que na época tava até o Luxemburgo, tava o Gil, tava aquele time lá que foram campeão mundial e tudo, de 2000 lá do Corinthians. Aí ele tava fazendo a transição dele pro profissional. Você tinha o que na época, uns 8, 10 anos? Quando ele faleceu eu tinha 11. 11? 11, 12 anos, mas eu sempre ia ver treino dele, me levava pra tudo quanto é lugar, pra ver treino, pra ver jogo. Eu sempre acompanhava ele pra tudo quanto é lugar, então, tipo, sempre me encantou, assim. Caramba, é bizarro, né? Porque você com 11 anos ali, você teve esse pensamento de assim, agora quem vai ter que dar alegria pro meu pai, pra minha mãe sou eu.
uma criança, né? Pensando sobre isso, cara. Porque na época eu tava até no Juventus, né? Sabe quando é você, tipo, você ir pro treino do Juventus e ter que ir catando latinha pra você ter condução pra você ir no outro dia? Tipo, essa era uma das paradas que minha mãe fazia, tá ligado? Tipo, eu e minha mãe, às vezes meu pai, a gente, tipo, levava isso na brincadeira, às vezes falava, tipo, pô, vamos ver quem pega mais latinha pra juntar e vender pro no outro dia ter passagem, ou pra ter, tipo, até a passagem da semana, entendeu? Esse era um dos perrengues que a gente passava, que eu sempre falava, mano, eu tenho que mudar isso, tá ligado? Tipo, se meu irmão não conseguiu, infelizmente Deus levou ele, é minha chance, tá ligado? De fazer isso pros meus pais, entendeu? Em algum momento, no mais alto nível que você chegou, você conseguiu realizar alguma coisa assim pra sua família? Ah, eu consegui, mano. Consegui. Só de eu ter chegado, tipo, num time grande, mano. Tipo, no Vasco, que meu pai é vascaíno. Então, ter chegado, jogado no time de coração do meu pai. Tipo, pra você ver que loucura, assim. Se eu olhar pro meu pai e ver a satisfação na cara dele, só de ver a satisfação na cara dos nossos pais, assim, pra mim, tipo, foi gratificante demais, tá ligado? Eu lembro que a gente foi morar lá no Rio, a gente mobiliou a casa, tipo, tudo com dinheiro, tá ligado? Pagando tudo à vista, mano. Tá ligado? Tipo, chegava assim... Ah, a gente nunca gostou de cartão de crédito, tá ligado? A gente nunca teve, então a gente não sabia como é que é lidar com cartão de crédito. Você via, tipo, chegando assim, as paradas chegando, e mó, tipo, os olhos da minha mãe brilhando, tá ligado? Você acha que essa foi a coisa mais legal que você conseguiu fazer com o dinheiro do futebol ou teve alguma outra coisa que você conseguiu realizar da hora também? É que eu não te falei, eu queria ter feito mais. É porque antigamente também não era tanto igual o dinheiro de hoje. Hoje em dia, tipo, se você tá na base, você já recebe 30, 40 mil. Antigamente, o máximo que recebia era 5 mil, 3 mil. Era o máximo que recebia. Tipo, você tinha que dar um chute certo de verdade. Não tinha negócio de, pô, empresário e tal, não sei o quê, bababá. E eu sempre falo pros moleques, né? Meu, cabeça no lugar, cabeça boa, porque, tipo, o dinheiro acaba. Eu já assinei contatos bons lá no Vasco. Quando eu saí do Vasco também fui para outro time. Assinei contatos bons, só que só gastava. E, tipo, quando não tinha cartão de crédito, às vezes chegava e já gastava, tipo, recebia. Ia lá e comprava à vista alguma coisa, tipo, pô, eu quero um celular. Vai lá, pum, tirava o celular à vista, às vezes 3 mil. Nunca sabia, tipo, dosar o dinheiro, controlar o dinheiro, né? Sempre chegava e gastava. Quando vai ver, em 2 dias acabava o salário. Só que eu falava, nada, já tô no Vasco, tá ligado? Tipo, eu tô em time grande. O dinheiro nunca vai acabar, não, pô. Já era daqui pra mais. Você se lembra como que foi e quando, assim, que o futebol te trouxe qualquer retorno financeiro? Então, na Portuguesa que eu comecei a ter ganho mesmo de dinheiro, foi meu primeiro salário, R$ 150, mano. Você é louco? E, tipo assim, eu falei, caramba, R$ 150. Mas, tipo, na época já era um dinheiro legal. Não era muito, tá ligado? Pra você falar, não, já tô rico. Não era, mas, tipo, pra gente, assim, que tava começando, juvenil, pô, R$ 150, a gente ficava alegre pra caramba, mano. R$ 150. E aí depois foi melhorando, foi subindo gradativamente. Foi mais isso mesmo, foi mais quando eu fui pro Grêmio, que aí melhorou bastante. Grêmio, depois Vasco, que aí deu um pulo grande e aí depois foi só baixando. O Vasco ali, tipo, na época que eu tava, já era bagunçado pra caramba. Ali, pra você ter noção que eu fui mandado embora 2 vezes do Vasco quando eu cheguei. Tipo, o Rodrigo Caetano me levou, eu já contratado, e tipo, não, vamos lá que você já tá contratado, você vai jogar lá no Vasco. Só que eu cheguei, os caras me mandaram embora, tipo, na primeira semana, eu fiz 2 ou 3 treinos, os caras me mandaram embora. Não entendi, liguei, falei com o Rodrigo Caetano, liguei pra ele, falei, vou arrumar minhas coisas e preciso de dinheiro pra ir embora, tá ligado? Porque, tipo, eu peguei e falei, você que me trouxe, então, tipo, preciso ir embora. E aí, beleza, ele pegou e falou assim, não, pô, tá maluco? Quem que te mandou embora? Eu peguei e falei, o Jair Bragança, que era até um diretor na época da base. Ele mandou por algum motivo específico ou ele só chegou em você Não, e falou, só mandou, mano? porque tava, tipo assim, pra dispensar os caras que tava fazendo teste, os moleque. E aí eu fui junto. Tipo, ele me mandou embora junto. Acho que ele não tava sabendo que eu tinha chegado do Grêmio e tal, que foi o Rodrigo Caetano que me trouxe, ele não tava sabendo desses negócios. Aí foi e mandou embora, pra você ver a bagunça que é. E o Rodrigo Caetano foi, ligou pra ele, aí os caras pegaram e falaram, não, pode voltar lá na segunda-feira de novo. Eles mandaram embora na sexta. Aí na segunda-feira eu voltei lá pra treinar. Aí treinei mais, acho que umas 2 semanas, mano. Umas 2 semanas direto treinei. E aí ele foi e me mandou embora de novo. O mesmo cara? O mesmo cara. Tipo, ele não foi com a minha cara, porque eu fui dedurar ele pro Rodrigo Caetano. Então, tipo assim, já que você queria treinar, então vou te deixar treinar 2 semanas pra você ter o gosto de treinar aqui e vou te mandar embora. Tipo, acho que foi esse o pensamento dele. E ele foi e me mandou embora de novo. Eu liguei pro Rodrigo Caetano de novo falou com ele. Ele desceu,
puto pra caramba. Aí falou com ele, pô, por que você tá mandando ele embora e tal, não sei o que, ele já vai assinar o contrato amanhã. Eu quero ver você mandar ele embora agora. Aí foi quando eu fui, subi lá no coisa lá e assinei o contrato lá no Vasco lá na época. Assinei 4 mil lá no Vasco, foi o primeiro salário que eu tive no Vasco. Mano, foi muito louco, porque, tipo assim, foi muito rápido o que aconteceu. Eu fui mandado embora, tipo, em 2 semanas eu fui mandado embora 2 vezes, e em um mês eu já tava viajando com um profissional pra jogar a Série B do campeonato. Tipo assim, o bagulho aconteceu muito, mas muito rápido. E na época eu quase não falava, até hoje. Eu posso estar não tá gostando de alguma coisa, eu não falo, tipo, eu prefiro sofrer calada. Eu acho que isso eu herdei da minha mãe. Só que nesse dia eu falei, cheguei no Jair Bragança e tal, e eu já tinha, tipo, o time grande, ele sempre coloca artilharia, coloca tudo, assim, os scouts todos do campeonato, né? Dos times. E eu olhei lá, o artilheiro do campeonato, acho que tinha 4 gols, eu acho, em 12 jogos. Eu falei, mano, você quer me mandar embora? Você já me mandou embora 2 vezes, sendo que o seu artilheiro tem 4 gols em 12 partidas, pô. Tipo, você nem sabe como é que eu jogo, você nem sabe se eu, tipo, vim pra fazer gol e tal, não sei o quê. Porque pelo que eu saiba, futebol são números. Então, tipo, se eu não joguei, como é que você vai me mandar embora? Depois ele teve que me engolir, né? Na outra semana, o Juniores foi jogar contra o Volta Redonda, alguma coisa. Tipo, foi viajar pra jogar. E o time do Vasco profissional pediu pro Gaúcho, que era o treinador dos juniores, mandar três atletas para subir para fazer um amistoso no profissional. E aí subiu eu, o Max e o Rômulo. Nós 3 subiu na época. E nós 3, tipo, eram os 3 que nem tava nem tendo oportunidade praticamente na base do Vasco. Você vê como é que Deus às vezes desenha as coisas, tipo, mano, muito certinha. Por quê? Porque a gente foi jogar contra o Juventus, acho que é Juventus da Série C lá do Carioca. Tipo, um time fraquinho, era só pra ter o retorno do Carlos Alberto em ter fazer um jogo treino, né? Precisava ver ele jogando. Ele tava voltando de lesão. E aí o banco de reserva do Vasco na época era muita gente. Então, tipo, tinha o time que jogou titular e depois saiu todo mundo e entrou outro time. Eu ia entrar nesse, só que aí ele pegou e falou assim, mano, segura porque a gente precisa ver o Carlos Alberto mais um pouco, até ele aguentar. Tipo, até ver onde ele vai aguentar. Só que nesse meio tempo aí o Pimpão foi e sentiu, acho que, não sei se sentiu a coxa, alguma coisa, e pediu pra sair. Aí ele foi e pediu pra eu aquecer. E tipo, eu nem ia entrar. Faltava uns 20 minutos só pra acabar o jogo. E os caras estavam perdendo de 1-0, o Vasco tava perdendo de 1-0, mano, ainda, pra esse Juventus aí. E aí eu entrei no jogo, e a primeira bola que tipo, o Dedé levou pro fundo e cruzou, eu fiz o gol de peixinho. Aí empatamos 1-1. Aí depois o Fagner fez outra jogada lá. Aí cruzou, eu cheguei chapando, fiz o segundo e depois eu roubei uma bola, fiz a tabela do Carlos Alberto, eu levei assim, cavei o pênalti. Aí pênalti. Aí o Carlos Alberto foi e bateu. E a gente virou o jogo pra 3-1. Acabou o jogo, o Dorival já chegou assim, tipo, eu tava me trocando pra ir embora. Aí o Dorival chegou pra mim assim, eu lembro como hoje, falou assim, e aí, Juvenil, você viu a lista ali já? Aí depois lista do quê? Aí depois ele, de jogo, pô, vai ver se você tá lá, né? Pô, você é juvenil mesmo, tá ligado? Tipo, brincando comigo. E aí foi pra lá. E aí eu peguei e levantei, assim, ó. Aí fui lá até a mureta lá que tinha lá. Aí eu olhei assim, Lipe, mano. Quando eu olhei, tava lá Lipe. Aí eu, tipo, não sabia nem o que fazer, tá ligado? Tipo, tremendo pra caramba, chorando. Já peguei o telefone, já liguei pra minha mãe. Já subi lá pra pegar a mala pra viajar no outro dia já pra você ver que as coisas aconteceram muito rápido. Já fui viajar, assim. Eu fui mandado embora, tipo, em 2 semanas fui mandado embora. E um mês depois, quando aconteceu esse treino aí que eu fui fazer com os caras, o Dorival já, tipo, se encantou comigo e já já me convocou já pro jogo, já pra ir jogar já, né? E aí meio que você ficou com a moralzinha ali, né? Porque você entrou, o treinador gostou de você era um jovem ali que eles começaram a prestar atenção, né? Sim, sim. Aí eu subi profissional, eu tava fazendo gol pra caramba. Ali foi a das épocas, tipo, a época que eu tava feliz, jogando feliz pra caramba, tipo, então as coisas aconteciam muito rápido. Em uma semana eu joguei na quarta-feira e sábado. Na quarta fiz 5 gols e na quarta e no sábado fiz mais 4. Então, tipo, em 2 jogos fazer 9 gols. Então os caras já, tipo, caramba, mano, fazendo números, tipo, extraordinários, entendeu? Uhum. Ah, Foi nessa resenha que o Carlos Alberto te falou que você tava caindo de produção? Foi. Aí, tipo, tem até uma resenha com ele, que ele sempre, tipo, ficava conversando comigo, né? Falando, pô, mano, quando terminar treino, tipo, faz outras paradas, não fica, tipo, não termina o treino e vai embora igual todo mundo. Porque, tipo, todo mundo vê alguma coisa diferente, tipo, em você, tá ligado? Você tem personalidade pra isso. Então, terminar aqui, vai bater falta, vai bater pênalti. Mano, faz alguma coisa, mas, tipo, faz pra você melhorar. Tipo, isso é pro seu bem, tá ligado? Tipo, falava sempre isso pra mim. E aí, dessa vez, quando eu tinha feito 5 gols, aí ele pegou e chegou pra mim e falou bem assim, ó, é daí pra mais, viu? Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou manter tipo assim, fazer de novo mais 5 gols, tá ligado? Tipo, manter sempre 5 gols, 5 gols, isso é impossível. Era impossível por quê?
Impossível por quê? Vai e faz. Só faz. Aí quando chegou no sábado eu fui e fiz 4. Aí eu voltei. Quando eu cheguei no treino no outro dia. Aí ele pegou e falou bem assim pra mim: Ué, por que você tá sorrindo? Aí eu peguei e falei assim: Não, porque eu fiz 4. Aí depois ele já caiu de produção. Tá ligado? Tipo, pra mim eu fiquei: Caramba, tipo, caí de produção porque eu fiz um gol a menos, tá ligado? Tipo, E ele tem esse jeito, né, de jogador meio raiz, meio doido, né, jogador que vai pro rolê mesmo e tá nem aí. E ele seguiu o próprio conselho dele de treinar, depois continuar treinando depois do treino. Ele era um cara aplicado, dedicado assim, porque a imagem, né, que ele passa é que ele era um cara meio porra louca, né? Então não sei se ele seguia esse conselho que ele mesmo te passou, né? não, então, eu sou até suspeito a falar dele porque, tipo, mano, ele é um amigão, amigo pra caramba que eu, tipo, levo pra minha vida inteira. Converso com ele direto, então, ele é um dos caras que eu mais vi treinar na vida, mano. Tipo assim, ele não parava de treinar, tipo, terminava o treino, ele ia pra academia, ele ia fazer fortalecimento de alguma coisa, fazia core toda hora, fazia, tipo, mano, o que fosse possível pra poder ele melhorar, porque ele sabia o que ele tipo, tinha de melhor. Mas ele sempre foi bad boy pra caramba. Chegava atrasado, às vezes, tá ligado? Tipo, zoava com todo mundo, até com o presidente. O Dinamite sofria na mão dele também. Chegava lá com a final do Dinamite, né? Eu lembro até uma vez que ele tava aí ele na parte lá de bagulho de massagem. Aí ele chegou assim, pegou uma mangueira, aquelas mangueiras de jato, que, tipo, antigamente tinha, não sei se hoje tem mais. Mas eram as mangueiras de jato que, tipo, a pessoa ficava assim e ficava com a mangueira, tipo, a água batendo na coxa e fazendo, tipo, massagem, tá ligado? E aí ele foi e falou pra mim: Fica quieto, tipo, o Dinamite tá vindo aí. Aí eu olhei assim, depois aí eu, tá. E era um corredor, pô, não tinha pra onde ele correr. Ele tinha que voltar. E aí o Carlos Alberto foi e falou: Mano, liga a torneira. Eu fui, liguei a torneira, ele foi, tudo no Dinamite. Mano do céu, velho. A gente ficou bravo, o Dinamite, velho, nesse dia aí. Aí só que a gente tava bem pra caramba, né? Tinha acabado de ser campeão brasileiro da Série B. E aí já ia começar o outro ano já. Aí não dava nada pra ele, né? Que ele era o dono daquele Vasco. Doidinho, né? Mano, sempre foi assim, sempre foi resenha pra caramba. Você conversando com ele assim, mano, é a melhor pessoa assim pra você conversar. Ele é doidinho, tipo, fala um par de coisas assim, mas a pessoa é um coração enorme. A Luiz Chulapa te deu 500 contos só pra você zoar o prazo. Do nada, tipo, fui campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, né? Então juntava ali todos os batedores ali que, tipo, os caras que mais batiam pênalti e ia treinar. E na época, tipo, podia paradinha ainda. Eu tinha o Fernando Praz, o Thiago e o Sestaro. Aí eu lembro que eu bati não sei quem foi o primeiro, eu bati, fiz o gol. Aí foi contra o Fernando Praz o segundo. Aí eu fui, dei a paradinha, ele caiu, eu fiz o gol. Aí beleza, aí em vez de, tipo, ser outro goleiro pra vir, ele pegou e falou assim: Não, pode deixar que eu vou com ele de novo, tá ligado? Aí ali eu já vi que ele tava puto, tá ligado? E aí eu fui, coloquei a bola lá de novo. E aí eu fui, parei, dei a paradinha de novo e bati. Aí ele ficou, mano, ele ficou bravo, hein? A próxima vez que você bater assim, tipo, dar a paradinha e bater, você vai ver. Aí depois eu fui, ajeitei a bola lá, tipo, dei o espaço pra trás. Aí foi na época, na hora que eu te falei que o Luiz Chulapa é resenha. Aí ele, o Carlos Alberto, os caras tudo atrás assim. Aí eu dei a distância, né? Cheguei bem perto deles, eles tudo sentado assim. Aí eu fui. Aí ele falou bem assim pra mim: Ó, Lipe, eu te dou um dinheiro lá no vestiário, lá se você parar de, tipo, se você der a paradinha de novo nele. Com a Luiz? Aí eu fui, a Luiz falou bem assim. Aí depois eu fui e falei: Mano. Na época, tipo, não recebia igual eles, né? O salário dos caras é muito alto. Aí eu peguei e falei: O quê? É minha oportunidade pra ganhar o dinheiro. Eu tô nem. Não, filho, o Fernando Praz vai ficar puto, mas pelo menos eu tá com o dinheiro no bolso. Aí fui, parei a bola lá, dei espaço. Aí quando eu fui bater, parei, mano. Ele foi cair, eu bati. Quando eu fiz o gol, os caras começaram a dar risada. Que eu olho, ele já tinha levantado, já tava correndo atrás de mim. E aí eu saí correndo, São Januário quase todo. Fui lá pra trás do segurança lá, tipo, meio que se esconder, tá ligado? Dele. E a segurança: Calma, tentando. Mas ele tava puto mesmo, prazo? Tava, pô, a gente saiu correndo atrás de mim, querendo me pegar, mano. E os caras te pagou ou meteram o calote? Pagou. Eu ia embora com a Luísa. Ele me deixava em casa, aí ele foi e me deu o dinheiro no carro. Eu lembro que na época até R$ 500 ele me deu. Tipo, ele pegou e chegou assim, me deu do nada. Eu peguei e falei: Caramba, que maneiro. Pra você ter noção, que tinha uma música que ele... É porque eu não lembro a música qual que é hoje, mas depois eu vou até procurar. Só de você colocar essa música, ele pegava a carteira dele assim: Toma aqui, toma R$ 100 aí. Tipo, do nada, só porque você colocava uma música que ele, tipo, gostava pra caramba. Era uma música, mas eu não tô lembrando qual que é. E tinha uma outra dele também, que era Homem Gol, né? Que era uma música que fizeram pra ele. Então, pô, ele era muita resenha, cara. Ele chegava nos caras assim, comprava um CD, me veja o CD aí, né? Pra tocar, né, no carro, né? Dá um CD aí, que era CD. Aí os caras iam lá, davam o CD pra ele, escolhe aí. Aí ele: Pô, tá quanto esse CD? R$ 5. Aí pegava assim o CD, aí: Quero esse. Aí você tem do Leonardo aí? Theo. Ah, então esse aí eu quero, me dá. Aí pegava tipo uns 10 CD. Aí chegava e dava tipo 500 conto pros caras, tá ligado?
500 Ah, conto tipo pro os cara. Assim. camelô na rua, assim, os caras vendendo CD. Pegava e dava 500 conto pro cara, assim, ó. Aí o cara, não, mas eu não tenho toco, não. Ele, não, pode ficar pra você, só de você ter o CD do meu ídolo aqui, Leonardo, aqui, você já... Mano, pensa no coração gigante. Se eu falei que o do Carlos Alberto é grande, imagina desse cara, mano. Cacelo, o Aloysio pra mim foi, tipo assim, o cara mais humilde que tem dinheiro pra caramba, tipo, não pisa em ninguém, tá ligado? Tipo, trata todas as pessoas da mesma forma. Uma vez lá, que a gente foi jogar lá em Brasília, lá, contra o Brasiliense lá. O Celo, que a gente quase viu ele morrendo, assim, ó. Ele, não sei se você viu esse caso, que ele tava mastigando chiclete e tava jogando com o chiclete na boca. E aí ele foi e se engasgou com esse chiclete. E aí, tipo, a ambulância entrou dentro de campo pra tentar coisar ele. E aí foi levado pro hospital, saiu do jogo. Então ficou, tipo, aquilo ali na cabeça. Eu falei, caramba, mano, então o que aconteceu com o cara? Aí chegou no outro dia, aí todo mundo lá reuniu lá e tal. Aí quando foi ver ele, pô, quase que eu morri com chiclete e tal, não sei o que. Todo mundo começou a dar risada, porque ele sempre falou errado, né? Fala errado. E acho que na época que eu tava com ele, ele não sabia quase nem escrever, mano. E depois que você parou de jogar, você me falou nos áudios lá, né, que foi o Aloysio que chegou e falou pra você assim, pô, mano, você poderia ter chegado mais longe. Foi ele O Carlos Alberto, na é, verdade. ele botava uma fé em você, assim, no seu futebol. Que ele botava, mano. Ele sempre falou que, tipo assim, de todos os moleques, tipo, de todos os moleques ali da base ali, que era na época ali, ele, tipo, sempre via alguma coisa a mais em mim, né? Tipo, ele sempre me chamava pra conversar de canto, tipo, sempre ficava conversando comigo, não só ele, como o Dorival Júnior também, sempre falava pra mim tentar sempre manter o foco ali e fazer as coisas pra minha melhoria, porque, tipo, poderia me tornar uma coisa, tipo, tá ligado? Tipo, me tornar um 9 da seleção aí, até hoje, porque, tipo, a gente tá carente de seleção. Acho que o último que todo mundo fala aí, que fala que é o Adriano, né, Imperador, né, que foi o último 9 que teve, assim. E agora o Pedro tá vindo aí, só que tá um monte de lesão. Porém, tipo, ele sempre falava pra mim que eu sempre fui o jogador mais burro que ele conheceu, né. É, tipo assim, ele falando brincando, mas sério, né. Ele fala que eu fui o jogador mais burro porque, tipo, eu sabia onde tava a mina de ouro, que na época era assinar com o Carlos Leite, tipo, com o empresário, e acabei não assinando e ficando com o meu empresário que me tirou do Vasco pra me levar pro Santa Cruz. Então, tipo, ele fez uma coisa, tá ligado, surreal, que, tipo, acabou me escondendo do futebol, né, tipo, profissional. Me tirar do Vasco, tipo, com todo respeito a todas as instituições do mundo, né. Mas, tipo, você me tirar do Vasco, tipo, o clube de Série A, pra me trazer pro Santa Cruzense, tipo, disputando a Série B do Paulista, acho que minha carreira, na verdade, acabou ali. Aí depois eu comecei a bater em um monte de time pequeno e tal, até cheguei a jogar fora do Brasil, mas nada demais. Quando você teve que tomar essa decisão, você não, na época ali, você não imaginou que isso poderia ser ruim pra você, né? Medindo, sabe? Pô, mano, sair do Vasco pra ir pra um time que eu nem conheço direito, mano. Então, porque na época a gente não tinha tanta internet, tipo, igual hoje, não tinha muita coisa assim pra gente poder pesquisar, né? Pra poder pesquisar, pra poder estar com a mente mais aberta. E como eu era mais novo, a gente também fica meio que refém dos empresários, né? Então, quando o meu empresário chegou pra mim, ele falou bem assim, pô, tem um time, porque ele já tava já insatisfeito lá comigo, porque como eu não assinei com o Carlos Leite, o Vasco começou a me emprestar. Me emprestou primeiro pro Duque de Caxias, depois me emprestou pro Salgueiro de Recife. Então, Esse Carlos Leite, por que ele queria que você assinasse com ele? Ele queria meio que tomar você do seu empresário. Ele queria, tipo, porque ele tava vendo alguma coisa em mim, e queria, tipo, que eu assinasse com ele, tá ligado? E aí eu sempre falava não pra ele, então chegou numa hora que ele pegou e falou, não, já que não quer assinar, então vamos emprestar até acabar o contato dele. Pra você ter noção que, tipo, quando ele queria assinar comigo, ele falou assim, pô, assina comigo que a gente renova por mais 5 anos seu contrato aqui no Vasco. Então, tipo assim, ali já ia praticamente, tipo, pô, eu não ia ficar desempregado, mas nem ferrando, mano. E já ia mudar também aquele teu salário lá de 4 mil, já ia mudar. Não, então, até mudou. Quando eu fiz aquele externo que eu fui profissional, já mudou. De 4 mil foi pra 10 mil. E aí parou nos 10 mil, e aí eles até queriam renovar. O cara ele até pegou e falou, pô, a gente renova aí por mais 5 anos aí, você ganhando 40 mil, tá ligado? Só que aí, tipo, o meu empresário ficava, não, pô, não, vamos pro Santa Cruz, né? Tem um time lá do Paulista, que o presidente é o dono da K2. E aí me contou uma história, e um moleque novo, tipo, peguei e falei, mano, então vai ver a verdade. E a história que ele me contava era o quê? Vamos pra lá que o presidente de lá é da K2 e a K2 é o maior patrocínio hoje do Palmeiras e do Bragantino. Se caso você não fizer um bom campeonato, tipo, não fizer nenhum gol,
não aparecer, dá pra você ir pro Bragantino, que o Bragantino, tipo assim, não é o Palmeiras, mas é o Bragantino. E aí eu peguei e falei, não, então beleza, então... E o Bragantino na época tava disputando o Paulista, acho que tava na Série B do Brasileiro. Então eu peguei e falei, não, então beleza, então eu vou. Aí vim. Tipo, meu pai também ficou falando também, não, vai pra lá, sai daí do Vasco, aí do Vasco você não vai jogar, então não sei o que, vai ficar só escondido, que o Carlos Leite quer que você assine com ele, então não sei o que, só vai jogar se assinar com ele. Aí eu peguei e falei, então beleza, então peguei, fiz essa burrice. Aí saí e vim pra cá. E chegou aqui, tipo, os 6 primeiros jogos, eu acho que eu tinha feito 4 gols. E aí já liguei pra ele, peguei e falei, e aí, mano, você falou que nem precisava jogar o campeonato inteiro, precisava jogar só uns 4, 5 jogos, era só fazer uns golzinhos só que o Palmeiras já ia me levar e tal. E aí ele ficava só desconversando. Ah, mas não, que tem que esperar mais um pouco. Tem que esperar mais um pouco, e aí eu vi que eu já tava caindo na mentira, tá ligado? Eu até vim com um salário bom, vim pra cá com um salário bom, porém... Tipo, melhorou do Vasco, mas não chegou no que era a renovação lá. No Vasco, só que não chegou o que ia ser na renovação lá, e pra minha história também, né? Pra minha continuidade de vida, né? Então, pô, eu comecei a ficar... Ali que eu comecei a... Achava que eu ia entrar em depressão também, tipo, que já começou a eu ficar, tipo, não conseguia dormir, aí já não conseguia jogar bem mais, tipo... Passou o restante do campeonato, o time brigando pra não cair, eu já não tava nem mais jogando. E aí, no final do ano, nesse time no Santa Cruz, eu tive minha primeira lesão do joelho. Aí, quando eu tive a lesão, aí fiquei tratando, aí voltei, fui lá pro Rio. Aí outro empresário meu chegou e me levou pra Olaria pra mim ficar tratando lá e depois jogar no Carioca. Ah, esse aí que te levou, que te tirou do Vasco, meio que você rompeu com Não, ele. aí eu rompi, aí briguei com ele, depois eu peguei e falei pra ele, pô, você é mentiroso, tal, não sei o quê, tá ligado? Tipo, aí ele, você não sabe esperar, eu peguei e falei, esperar mais o quê? Esperar mais o quê? Olha, tipo, você me promete uma coisa e, tipo, não cumpriu, tá ligado? Nem pro Palmeiras e nem pro Bragantino você me conseguiu me levar. Tipo, já tá acabando o ano e eu tô aqui jogando. E depois ia até a Copa Paulista. Aí ele pegou e falou, não, disputa a Copa Paulista. Aí, tipo, quase que eu mandei ele... pra aquele lugar de tanta raiva que eu tava. E aí peguei e falei assim, ó, a partir de hoje, tipo, a gente não trabalha mais junto. Tipo, se você quiser colocar no pau, tipo, o tempo que tiver de contato aí eu fico sem jogar, mas eu não trabalho mais com você. Aí foi, não, beleza, vamos lá no coisa. Aí foi, rasgou o contato, tipo, assinou lá um contrato lá de coisa lá e me liberou. Aí eu lembro até hoje que depois quando ele me liberou, eu voltei lá pro Rio, eu voltei no Rio e conversei com o Carlos Leite. Cheguei no Carlos Leite e falei pra ele assim, deixa eu te falar, eu tô sem empresário agora eu tô livre, né? Tô livre, tem como você me ajudar, tipo, me achar tipo, sei lá, me colocar algum time que eu tô desempregado. Aí eu lembro como hoje que ele falou bem assim pra mim, agora que você vai vir atrás de mim, agora já era, agora eu não quero mais. Aí ali, mano, caiu um balde de água fria em mim, assim, que eu falei, caramba, mano. Tipo, eu não sabia nem o que falar mais, tá ligado? Tipo, só agradeci a ele, tipo, pedir desculpa, né, por tudo que tinha acontecido lá atrás e fui embora. Fiquei um tempo sem clube e aí depois apareceu um outro cara. O outro cara veio e pediu pra mim assinar com ele, o Gustavo. O futebol, não só dentro de campo, mas fora de campo, a parada é do céu ao inferno, né, Sim, mano? sim. Em pouco tempo, assim, as coisas ou dão muito certo ou dão muito errado. E pra você tava ali numa posição onde você já provavelmente já tava se imaginando ali e daqui a um tempo ser um jogador de time grande, assim, sabe, jogador consolidado, né, no cenário do futebol brasileiro. E em pouco tempo você começou a ver a sua carreira em declínio, cara. E como que isso foi afetando você, sabe? Então, foi difícil. Foi bastante difícil, porque, tipo, você fala bem assim, caramba, tipo, consegui chegar lá. Consegui chegar no time grande, no time, tipo, dar alegria pros meus pais. Só que aí tem a questão da mudança de chave. Tipo, quando você começa a, tipo, não subir, a descer. Quando você começa a descer, e aí você tem que ter cabeça. Qualquer coisa ali, mano, você acaba entrando numa depressão, você acaba fazendo alguma merda, porque, tipo, seu salário tá lá em cima, e do nada você cai lá pra baixo, parece que, tipo, não consegue mais viver. Quando eu fui pra Olaria, aí do Olaria, tipo, eu tive minha primeira lesão, aí depois consegui retornar ao futebol, tipo assim, consegui começar a jogar bem. Foi até destaque, foi o melhor atacante do Campeonato Carioca da Série B. Começou a aparecer alguns times atrás de mim. E um deles foi o Atlético Paranaense. Então voltei pro cenário de novo. Pensei o quê? Pô, voltei. Já comecei a ficar legal. Só que lá eles fizeram um contato de risco, porque como eu tava vindo Olaria, time pequeno, eles não colocam tanta fé, tá ligado? Eu cheguei no comecinho do Brasileiro e fiz contato de 6 meses. Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, aí já cheguei, eu peguei e falei assim, não, agora eu vou dar tudo de mim pra mudar de novo o cenário pra mim. E nesse meio tempo aí, eu treinando com os caras, eu fui e rompi a ligação
ligamento do joelho de novo. Aí foi minha segunda lesão gravíssima que eu tive no joelho. Então, ali foi outro baque pra mim. Porque, tipo, pô, se eu tinha 6 meses de contato pra mostrar por que que eu vim, aí eu vou ter uma pior lesão, que, tipo, o mínimo dela é 5 meses. É louco, eu fiquei mal, velho. Mal. Acho que pior do que da primeira lesão. Porque ali, tipo, eu tinha voltado de novo ao cenário. Time grande, tá ligado? Tipo, time de Série A. Pra você ter noção que quase que eu fui bicampeão da Copa do Brasil. Porque eu tinha sido pelo Vasco, campeão da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense foi bem pra caramba nesse ano. Que era o ano do Marcelo Cirino, o Everton. Mó timaça do caramba, tava o Atlético Paranaense. E eu poderia estar jogando, rompi o ligamento de novo do joelho. E aí eu fiquei mal pra caramba e tal. Terminou o tratamento. E aí faltava, tipo, mais poucos dias pra acabar. Não quiseram renovar, tipo, pegou e falou que não tinha como e tal, e aí fui sair do Atlético Paranaense, e aí de novo, aí fiquei sem clube um tempo, aí voltei pro Olaria, que foi onde eles tinham me recebido bem pra caramba, do Olaria, aí eu fiquei pingando no time pequeno, fui pro Bom Sucesso, aí fui pro Madureira, só que o Madureira já, tipo, já começou um salário um pouco maior, tipo, já não era, tipo, 3, 4 mil, 5 mil que eu recebia no time pequeno, aí no Madureira já fui contratado por 10 mil, tá ligado? Tipo, voltei de novo aos 10 mil ali, pelo menos. Só que aí no Madureira, aí eu fui e tive, não rompi ligamento, mas eu tive uma lesão de novo no joelho, que era 3 meses pra poder. E aí passou o carioca todinho, e eu sem jogar de novo. E aí eu falei, mano, não é possível, cara. 2 lesões graves no joelho e foi uma raspagem que fez no menisco, mas tipo, que me deixou fora um tempo do campo. E aí, falei, mano, ferrou. E aí achei um outro cara foi e me levou pra Croácia, que foi meu último clube que eu joguei. Quando eu cheguei na Croácia, tipo, eu tava bem pra caramba fazendo gol. E aí foi quando eu tive minha terceira lesão no joelho. O mesmo joelho? No mesmo joelho. Eu tenho 3 lesões no mesmo joelho. Ali eu falei, mano, parei. Tipo, não aguento mais, tô com muita dor. E foi daí que eu resolvi parar e falei, seja o que Deus quiser. Tipo, vou trabalhar, vou fazer o que for preciso pra poder seguir daqui. Estudar, fazer faculdade. Você não tinha nenhum plano B, né? Não, nenhum. Tipo assim, era eu e Deus, conversava, tipo, pedia, Deus, me proteja, tipo, que eu não for ninguém faça nenhuma maldade comigo, tá ligado? Que meus pais, minha família tá longe de mim, meus amigos, então eu tinha que me apegar a Deus, era a única pessoa que eu poderia contar e desabafar ali, naquele momento, a única pessoa. Você conseguiu chegar num patamar de vida, você não ficou rico, né, naquela época, Sim. mas é um salário muito acima da média. Eu acho que não chega a 1% da população brasileira que ganha 10 mil reais por mês, né? Então, você conseguiu chegar num patamar muito alto de vida, assim, né? Num estilo de vida muito alto. E quando você abandona o futebol assim, como é que você fez pra se virar, cara? E como é que você sobrevive hoje? O que você faz? Então, não tinha nenhum plano, né? Não tinha nenhum plano B na cabeça, nenhum. Primeira coisa que eu foi fazer o quê? Vou fazer uma faculdade. Só que aí, quando eu fui fazer a faculdade, tipo assim, dar as entradas para poder ir pra faculdade, o pessoal pegou e falou assim, precisa do histórico escolar. E aí, eu fui e liguei pra última escola que eu estudei, que foi lá no Monteiro Lobato, lá no Rio Grande do Sul. Foi quando eu tava no Grêmio. Liguei lá. Quando eu liguei, a professora, a diretora lá, pegou e falou assim, não, mas você não passou de ano, não. Você repetiu. E, tipo, você não voltou e tal, você não terminou os estudos ainda. E aí, pô, foi, tipo, mais um baque pra mim, né? Porque eu achava, tipo, eu sempre fui inteligente pra caramba. Tipo, de estudo, de tudo, assim, ó. Então eu peguei e falei assim, caramba, eu vou ter que voltar a estudar de novo, mano. Pô, mó loucura do caramba. E aí foi, tipo, conheci a minha esposa que eu tô hoje, né? Aí ela foi e falou pra mim, pô, faz o Enseja e tal. E aí eu fui e me inscrevi nesse Enseja. E aí fui e fiz uma prova só pra passar de ano, né? Que você faz uma prova com várias matérias. E aí eu fui e passei. Antes de acontecer isso, eu peguei e falei assim, não, eu vou comprar um carro e trabalhar de Uber. Tipo, a única coisa que eu tenho que fazer agora, porque, tipo, eu não tenho, o pessoal, me manda seu currículo. Currículo de quê? Eu só joguei futebol. Eu nunca fiz nada, mano. Eu sempre só joguei futebol. Aí os caras, não, mas manda, eu peguei e falei, mas você tá de brincadeira? Nem o estudo eu terminei e tal, não sei o quê. Quem que vai me contratar? 31 anos, né? Quando eu parei. Quem que vai querer contratar um? Aí eu pegava, até mandava, mas nunca voltava uma resposta. Tipo, aí eu peguei e falei, não, deixa eu trabalhar de Uber mesmo, que eu sei que é uma parada que dá pra eu trabalhar de boa. E aí eu fui, fiquei trabalhando de Uber, fiquei. Aí terminei os estudos, e aí eu tô pra fazer uma faculdade, mas sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Então, eu tô nessa aí de terminar a faculdade de Educação Física, mas tô nessa batalha ainda. Uhum. E o seu sustento, o seu trampo hoje vem ainda do Uber ou você joga futebol na várzea? Como é que você, sabe, como é que você se mantém? Você trabalha em alguma coisa? Então, eu trampo na verdade de fazer entrega, né? Como se fosse tipo Mercado Livre, essas paradas assim. Se eu terminar cedo, eu acrescento no Uber.
faço até tal horário. Se eu não terminar cedo, já vou pra casa e descanso. E final de semana eu jogo futebol direto, então é o que me dá um algo a mais, né, o futebol. Até hoje, tipo, agradeço ao futebol também. Por causa disso, pelo menos tem a Vaz ainda para poder eu usufruir, né, do que, tipo, eu amo fazer, que é jogar futebol, não vivo sem futebol. E é isso, mano. E se eu parar, vi, se eu, tipo, um dia falava, Deus ia apontar pra mim e falava assim, ó, parou, tipo, não tem como mais você. Tem que ficar no ramo do futebol, porque, tipo, eu respiro futebol. No começo, assim, eu até que fiquei um pouco mal. Eu peguei e falei assim, não, eu fiquei frustrado, peguei e falei assim, não vou jogar nada. Tipo, o pessoal até falava, vamos jogar e tal, não sei o que. Eu falei, mano, não quero mais não. Tipo, tá ligado? Os caras me chamaram pra jogar lá em Guarulhos, tipo, um campeonato, vai ter um campeonato aqui e tal, não sei o que. Só que eu peguei e falei, não quero jogar, não vou mais não e tal. Tipo, fiquei mal mesmo, assim, ó. Mas depois eu peguei e falei assim, mano, quer saber, velho? Tô com saúde, tá ligado? Tipo assim, tô com a minha família aqui, tô com meus amigos de infância, então nada mais gratificante do que isso, entendeu? Então, puxava bola pra frente e seja o que Deus quiser. Pedir pra Deus só isso, proteção, que minha família, tipo, nunca falte um prato de comida, igual antigamente, tipo, às vezes faltava. Mano, lutar todos os dias, como sempre todo mundo fala, matar um leão por dia aí pra poder sempre estar melhorando de vida. E é isso, mano, batalha do dia a dia nossa aí que mora em comunidade da favela. Mano, e pra mim nunca foi assim, tipo, simples, mano. Eu sempre gostei de fazer o difícil acho que, tipo, hoje em dia eu sou muito conhecido assim na Vaza por causa da cavada que eu dei lá no Allianz Parque, né? Eu já era conhecido, mas eu fiquei mais ainda por causa da cavadinha que eu dei lá no Allianz Parque, lá com 33 mil torcedores, né? Então, acho que ali foi um trampolim pra mim. Eu acho que isso pode ser uma curiosidade de todo mundo, que acabou de virar uma curiosidade minha. Quando você vai cavar um pênalti num jogo assim, por exemplo, igual do Allianz Parque, mano, na minha concepção isso é loucura, é insanidade, entendeu? Como é que você toma essa decisão, cara? Então, na verdade, desde o profissional, eu sempre gostei de fazer alguma coisa diferente nos pênaltis. Eu sempre bati pênalti, então eu fazia alguma coisa diferente. Eu dava paradinha. Quando parou a paradinha, eu falei assim, não, vou ter que fazer outra parada diferente. Então, comecei com a cavadinha. Então, comecei a fazer. Desde quando eu, tipo, tava jogando profissional, ainda acho que eu tenho até vídeo meu dando cavadinha e tudo. Então, eu peguei e falei, pô, eu preciso fazer isso na várzea. Então, eu já tinha batido uns pênaltis já dando cavadinha, só que não tava sendo filmado, não tava... Então, eu peguei e falei assim, mano, então hoje é o dia, tipo no Allianz Parque. E como alguns já me conheciam, eu peguei e falei assim, mano, não cava que o buzina ele espera. Aí eu peguei e falei assim, mano, ele espera? Então tá bom, então eu vou bater, tipo, firme, tá ligado? No canto. Só que quando eu parei a bola lá, quando eu fui preparar pra chutar, ele já deu, tipo, uma caidinha pro lado. Quando ele deu uma caidinha pro lado, eu fui e cavei. Então a maioria dos pênaltis meu, tipo, eu vejo mais o goleiro, a reação do goleiro. Se o goleiro, tipo, às vezes, se der uma mexidinha no corpo, é porque ele não vai ficar. A maioria pula. É muito difícil o goleiro hoje ficar intacto, assim, parado e pegar. Mesmo sabendo que eu cavo, porque gera até uma dúvida na cabeça dele também. Porque ele fica pensando, pô, será que ele vai cavar de novo? Será que ele vai cavar? Não, ele não é maluco de cavar. Igual aconteceu em Osasco agora, tipo, todo mundo sabia. O time todinho dos caras era praticamente o time do Marconi hoje. Marcelo, Sujão, todo mundo. Todo mundo avisou pro goleiro e o goleiro não ficou. O goleiro caiu, eu cavei. Que eu vi ele dando só uma mexidinha pro lado, eu cavei, entendeu? Então, tipo, às vezes eu tomo a decisão na hora, mas às vezes eu falo, não, vou cavar e já era. Mas e aí, já aconteceu de uma vez o goleiro dar uma balançada pra te enganar, você cavar e ele ficar parado no meio e encaixar a bola? Não, nunca aconteceu não. Graças a Deus ainda não. Caramba, você nunca perdeu um pênalti de cavadinha, então? Não, de cavadinha não. Ah, então bate só de cavadinha, ó. Na hora que você cava e vê a bola subindo devagarzinho e você vê o goleiro caindo de um jeito que não dá mais pra ele voltar, mano, bate o quê? Um alívio. Ali é um alívio tremendo. Tipo, mano, é a melhor coisa. Quando você cava e vê o goleiro caindo, você já fala, já era, não tem como ele voltar mais. Só sair pro abraço. E você, como batedor de pênalti, você já, imagino, já teve momentos de alegria. Do seu ponto de vista, qual foi o pênalti, assim, que você bateu que foi o pior pra você, sabe? Você ter perdido que teve uma consequência pior, tipo, perder um título, alguma coisa. Você se lembra de algum que você ficou mal por ter perdido? Eu lembro, foi o do MEC ali da Supercopa Zona Leste, porque a gente já vinha de um vice-campeonato um ano antes, e aí a gente foi pra Zona Leste de novo, e aí tava tudo se desenhando que a gente ia ser campeão, enfrentamos o Asa de novo, o Dudu, e aí o único pênalti que eu perdi tipo assim, que eu perdi, o único pênalti que eu perdi foi esse, que na verdade, tipo assim, até o pessoal ficava toda hora falando pra mim, mano, não cava, bate sério, e eu sempre falei pros caras, eu falei assim, mas eu sempre bati assim, não é uma parada que eu tô inventando,
tentando hoje. Então, tipo, quem me conhece sabe que eu gosto de cavar, que eu gosto de fazer o que eu sempre tive personalidade pra isso. Pra pênalti, eu acho que é a única coisa que não me dá medo. A única coisa que me deixa tranquilo é o pênalti, que tipo, tá eu contra o goleiro ali. Então, pra mim, na minha cabeça, pô, eu não vou perder. Você não sente nervosismo nenhum daquela caminhada do meio campo pro... Nenhum, pra lá, tipo, caminhada normal. Como se você estivesse fazendo qualquer coisa. Normal, pra mim normal. Tipo, eu nunca senti pressão nenhuma em pênalti, nem nada, tá ligado? Tipo, sempre eu tive personalidade pra pênalti porque eu treinei muito, sempre treinava muito. Terminava pênalti, então eu sempre treinava. Então, eu sempre tive também auxílio de bons goleiros, né? Tipo, o Thiago, que batia falta, o Fernando Praz. Então, os caras sempre me davam uns conselhos ali que, tipo, eu levei pra vida. Você se lembra de algum conselho, assim, que tenha sido útil pra você, do Fernando Praz, que você falou assim, pô, mano, que ponto de vista da hora, não tinha pensado assim antes? Tem um que ele, até hoje eu faço, né? Que é tipo, quando o juiz apita, tá lá, eu ajeito a bola, aí eu ando pra trás. O juiz apita, quando ele apita, eu espero ali. Eu espero o máximo que for. Por quê? Porque vai deixar o goleiro mais nervoso ainda. Se você ajeitar a bola e já foi bater, o goleiro já, tipo, já vai estar ligado já pra defender. Ali fica passando um turbilhão de filme na cabeça dele. Pô, ele vai bater aqui na direita. Não, acho que não, acho que ele vai bater na esquerda. Não, acho que ele vai cavar. Então, tipo assim, ele pensa várias coisas que acaba atrapalhando a decisão própria dele, né? O Fernando Praz que te falou isso daí, ele chegou em você e falou, mano, faz isso daqui, provavelmente é como ele se sentiu, então. Sim. Fernando Praz sempre falou isso pra mim, falou assim, pode esperar porque eu tenho certeza, mano, a maioria dos goleiros assim, não gosta que o cara pega ali e já vem e bate, ou que o cara, tipo, trabalho de finalização, vai lá e enche o pé, tipo, ele sempre falava pra mim, mano, nunca, tipo, você chegar na cara do gol e dar uma pancada, nunca faz isso, porque é o que os goleiros querem, agora tira do goleiro, só tira do goleiro, foi aí que eu comecei a minha finalização, tipo, ficar muito boa, tá ligado? Então, até o Dilma briga comigo, né, finaliza mais, pô, você finaliza bem, eu acabo que não finalizando tanto, né? Mas também eu jogo muito de costa pro gol. Antes eu jogava de frente, hoje eu jogo muito de costa. Então até nisso é um negócio novo pra mim, né? Algo novo pra mim. Uhum.